Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo vai ser mais um falando sobre os maiores super-heróis de todos os tempos. Isso do meu ponto de vista, tá, gente? Agora eu vou colocar para vocês quem está em segundo lugar, na minha opinião, tá certo? Todo mundo tem o direito de ter a sua própria opinião. E como a gente sabe, tem pesquisas que falam que esse personagem de hoje, para a maioria, nessas revistas que fizeram pesquisas, colocam ele em primeiro lugar. Eu já expliquei no vídeo passado por que eu considero o Batman o maior de todos. Porque ele é humano, dessa forma. E por causa das outras qualidades que ele tem, ele superando tudo, e muitas das vezes contra inimigos poderosos, com personagens fantasiosos que têm poderes inigualáveis, não é? Mas o Batman, mesmo sendo humano, fazendo uso de tecnologia, do preparo que ele tem, as artes marciais que ele domina, é um personagem que praticou muita arte marcial. Se eu não me engano, é mais de cento e poucas artes marciais que o Bruce Wayne, Batman, domina, não é? Ele levou a vida dele toda treinando, praticando. Mas o Superman, se eu não me engano, o Superman foi o personagem que deu origem a esse termo super-heróis, porque vem do nome dele, Superman. Então, a partir desse momento, foram considerados super-heróis todos esses que se fantasiavam. Antes do Superman, tinham outros personagens que já faziam sucesso, como o Fantasma, tem também Mandrake, que era aquele mágico. Tinham outros personagens, se eu não me engano, o Sombra, que faziam bastante sucesso. Mas a partir do Superman, esses personagens começaram a ser chamados de super-heróis. Então isso é bem admirável, não é? Mas o segredo nesses vídeos que eu faço aqui é que eu sempre conto algumas curiosidades que eu não vejo em outros canais. Isso é uma regra minha. Então eu tenho alguns segredos para falar para vocês aqui. Por exemplo, a dupla que criou o Superman, que vocês já vão ver aqui pela voz do nosso amigo Astolfo, eles, antes, quando criaram o personagem, ele não era bem assim como nós conhecemos. O personagem que eles criaram era um humano que tinha super força, estão entendendo? E ficou meio doido e quis dominar o mundo. E adivinhem, o cara era careca, igualzinho o Lex Luthor. E o primeiro inimigo do Superman não foi o Lex Luthor, não. Foi o Ultra-Humanoide. Eu não sei se vocês conhecem. Parece que o Lex Luthor era um capanga desse Ultra-Humanoide. Estão entendendo, né? Mas quando essa dupla criou o Superman, ele não seria super-herói. Só que eles tentaram vender a ideia para poder colocar na editora, para fazer as revistas em quadrinho, e não conseguiram vender. Aí foi no ano de 1938 que eles conseguiram alcançar o objetivo deles. Só que o personagem mudou, virou um super-herói. Ele virou um herói, na verdade. Com cabelo, não é? Com aquele pega-rapaz que fica sobre a testa do Superman, não é? O nome desse negocinho que tem no cabelo é pega-rapaz. Estranhíssimo esse termo, não é? Pega-rapaz é o quê? É um anzol para pegar rapaz? Que doideira é essa? Mas é mais ou menos isso. E não é só essa curiosidade. Eu falei no vídeo do Batman que ele foi criado em 1939, não é? Eu também tenho uma curiosidade com relação a isso. Existiu um cara antes que criou um personagem que ele tentou também vender para essas editoras, e o nome do personagem, para surpresa de todos vocês, é Batman ou Asa Noturna. Eu tenho o desenho, vou mostrar para vocês aí, o desenho original desse Batman. Só que o criador não conseguiu vender o personagem.
e ficou triste, desanimado, até desistiu de ser desenhista, segundo o que eu fiquei sabendo. Só que foi criado antes do Superman. Na história é contado que o Superman surgiu em 1938 e o Batman em 1939. Mas esse personagem que eu estou falando surgiu em 1932. O Superman careca, que seria vilão, surgiu em 33, se não me falha a memória. É uma curiosidade que quase ninguém sabe, mas vocês viram aí o desenho que eu mostrei para vocês, só para vocês entenderem que esse vídeo aqui fala curiosidades que quase ninguém comenta. Esse criador original, ele até jogou na justiça, com as provas, com os desenhos que ele tinha. O personagem seria ou Batman ou Asa Noturna. Aí disseram que era mentira isso tudo. Mas aí vem a pergunta. Por que, anos depois, surgiu um Asa Noturna na revista do Superman? Foi numa situação que, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Superman foi para aquela cidade engarrafada junto com Jimmy Olsen, e ele perdeu os poderes. Aí ele criou uma dupla com Jimmy em homenagem ao Batman e Robin. Aí um dos personagens era Asa Noturna e o outro Águia Flamejante, se não me falha a memória, tá, gente? Era baseado no Batman e Robin. E anos depois, ali na década de 80, surgiu o Asa Noturna, que era o primeiro Robin, o Dick Grayson, que assumiu a alcunha de Asa Noturna. É muita coincidência, vendo que esse desenho que eu mostrei para vocês, o primeiro nome do personagem ou seria Batman ou Asa Noturna. E como vocês viram, em 1939, a editora comprou do Bob Kane, né, que se intitulava o criador do Batman que nós conhecemos. Posteriormente, né, atualmente, na verdade, agora o Batman tem dois criadores, o escritor e o desenhista da época, não é? Antigamente só era acreditado a criação do Batman a Bob Kane. Agora são dois, como vocês viram no vídeo passado. Mas essas curiosidades, eu acredito que vocês não escutam em lugar nenhum, não é? Só o perturbado aqui que pode falar essas coisas assim, malucas. Curiosidades, não é? É bom você saber sobre essas curiosidades. Bom, agora deixa o colega nosso aqui, o Astolfo, falar para vocês algumas coisinhas aqui e depois a gente volta para concluirmos o nosso vídeo de hoje. Assiste aí. Superman ou Super-Homem é um super-herói de histórias em quadrinhos publicadas pela DC Comics. O personagem, entretanto, desde os anos 1930 já foi adaptado para diversos outros meios, como cinema, rádio, televisão, literatura e videogame. Superman foi criado pela dupla de autores de quadrinhos Joe Shuster e Jerry Siegel. Sua primeira aparição aconteceu no verão de 1938, na revista Action Comics Jogo da Velha 1. O personagem nasceu no planeta fictício Krypton e tinha o nome de Kal-El. Foi enviado à Terra por seu pai cientista, Jor-El, momentos antes de Krypton explodir. O foguete aterrissou na cidade de Smallville, por alguns anos. Foi traduzida no Brasil como Pequenópolis, onde o jovem Kal-El foi descoberto pelo casal de fazendeiros Jonathan Kent e Martha Kent. Conforme cresceu, Kal-El descobriu que tinha capacidades sobre-humanas. Quando não está com o tradicional uniforme azul e vermelho, vive com Lois Lane e Jimmy Olsen como Clark Kent, um repórter/jornalista no planeta diário da cidade de Metrópolis. É um dos mais importantes personagens da cultura pop ocidental, sendo o primeiro herói dos quadrinhos a ter uma revista intitulada com seu nome Superman Jogo da Velha 1. Além disso, Superman foi licenciado e adaptado para diversas mídias, desde rádio até televisão e cinema. Para acompanhar a evolução do público, sua origem e seus poderes foram expandidos e alterados ao longo dos anos. A história do Superman foi alterada para permitir as aventuras do Superboy e outros sobreviventes como a Supergirl e Krypto, o Supercão. O personagem foi revisado e atualizado mais recentemente em 1986. Jumba recriou o personagem, reduzindo os poderes do Superman e apagando diversos personagens da versão oficial das histórias, o que atraiu a atenção dos meios de comunicação. A cobertura da imprensa foi novamente recebida na década de 1990, com a morte do Superman, uma história na qual o personagem era dado como morto. Superman na verdade não morre.
Ele só tinha ficado inconsciente em coma temporário. A propriedade sobre o personagem foi objeto de disputa, com Siegel e Schuster reclamando o retorno de sua propriedade legal. Os direitos autorais são novamente objeto de disputa, com a mudança das leis de direitos autorais permitindo a esposa e a filha de Siegel reclamarem uma parte dos direitos autorais, levando a uma disputa com a companhia Warner Bros. E é até hoje um dos 3 super-heróis mais populares do mundo. Os outros são Batman, também da DC, e o Homem-Aranha, da Marvel Comics. Bem interessante, não é? Eu volto a dizer para vocês, eu fico muito contente que os heróis que eu mais admiro são os mais famosos do mundo. Não é que eu esteja indo de acordo com a correnteza. É porque eu admiro os dois também. Assim como eu admiro a Mulher Maravilha, que não é considerada pelos fãs como um dos maiores heróis de todos os tempos. Eu não vou fazer surpresa, não. Ela está no terceiro vídeo que eu vou apresentar para vocês aqui. Ela é a personagem feminina mais importante de todos os tempos para mim. É a melhor heroína que já foi criada, a Mulher Maravilha. Diana ou Diana, como muita gente chama, não é? E eu sempre faço referências ao Batman e ao Superman nas coisas que eu faço. Eu seria tipo uma mistura entre Superman e Batman, porque eu sempre falo para vocês que eu sou kryptoniano, que o Kal-El, o Superman, é meu primo, não é? Então eu seria tipo um Super Batman. É mais ou menos isso. Inclusive tem um personagem que é assim mesmo. É uma junção entre Batman e Superman. Tem uma história que eles se fundiram, estão entendendo? Que nem ali aquele pessoal do Dragon Ball Z, não é? Agora também recentemente surgiu uma nova versão do Superman, não é? Que tem aí uma nova realidade. É um novo universo, onde tem um Batman diferente, uma Mulher Maravilha diferente. Essas coisas são interessantes, mas na verdade são feitas para vender revistas. É para isso. Colocando eles, os personagens, em situações diferentes. Que nem naquela realidade que tem um jogo de videogame, onde o Superman fica do mal, mata um monte de heróis, aí o Batman enfrenta ele. Aquele jogo Injustice, esse jogo que tem aí, Injustice, eu não sei a pronúncia correta porque eu não manjo nada de inglês, eu só manjo das inglesas, se é que vocês me entendem, não é, pessoal? Então, o que acontece? Eu acho interessante, mas eu como fã, como colecionador de histórias em quadrinhos, é por isso que eu não gosto muito das adaptações que fazem nos cinemas, quando modificam a essência dos personagens. Quando modifica alguma coisa que eu acho tradicional, que fez com que o personagem fosse o que ele é. Então eu não gosto de adaptações que são feitas. Eu acho melhor seguir à risca, ao pé da letra, o que foi na história ficcional dos quadrinhos, que é o que surgiu a paixão das pessoas com relação aos super-heróis. Mas tem um monte de diretor e esse pessoal que organiza filmes ou tentam virar argumentistas, escritores de quadrinhos, que eles querem colocar a essência deles nos personagens, muitas das vezes mudando completamente o personagem. Eles não têm a criatividade de criar um novo personagem. Eles querem pegar um personagem que já existe e modificar. Eu vou dar um exemplo a vocês. Nos quadrinhos acontece muito de personagens ruivos serem substituídos por personagens afrodescendentes. Eles alegam que é para suprir a ausência da minoria. Bom, eu sei que esse pessoal que trabalha em quadrinhos não são muito inteligentes. Eu posso afirmar para vocês. Segundo estudos, se você pegar a quantidade de humanos ruivos e humanos afrodescendentes, tem 1 milhão a mais de afrodescendentes. Então, ou seja, a minoria seriam ruivos. Só que eles pegam os poucos personagens ruivos e transformam em afrodescendentes. Veja o caso aí da Batgirl, que agora aparece nos cinemas. O comissário Gordon é negro, a filha dele, Bárbara Gordon, vai ser negra também, e no original ela é ruiva. Tem outros personagens também
na própria Disney, não é? Personagens que são ruivos e viram de outra etnia, no caso afrodescendente. No caso da Estelar dos Titãs, eu achei interessante porque ela tem uma cor de pele diferente da nossa humana, porque a Estelar, a Coriander, ela não é humana. Então colocaram na série uma atriz afrodescendente para representá-la. E eu achei interessante, gostei ali. Mas tem outros casos nos quadrinhos que modificam os personagens originais por conta desse interesse. É o caso da Iris Allen, lá da série Flash, que era inicialmente ruiva e na série colocaram ela como afrodescendente. E se eu não me engano, nos quadrinhos ela virou afrodescendente também. Tá errado. Cria-se um novo personagem. Se queriam que o Barry Allen fosse casado com uma afrodescendente, criasse uma nova personagem. É simples isso, não tem dificuldade. Existem personagens afrodescendentes que são maravilhosos. Eu vou citar um que eu sou fã, o Raio Negro, lá dos Renegados, que já participou também da Liga da Justiça. Ele é afrodescendente e para mim é o melhor herói afrodescendente. Tem também o John Stewart, que é um dos Lanternas Verdes, que também é um herói fantástico, um personagem maravilhoso. Tem um monte de personagens. É só você criar. É simples. Tem muitas possibilidades. Você não precisa substituir. Olha o caso do Batman. Um dos personagens que assumiu a alcunha de Batman é o filho do Lucius Fox. Ele é afrodescendente, assim como o pai dele. O personagem Lucius Fox existe. É um personagem legal. É um cientista lá, diretor das empresas Wayne. Então, é interessante substituir o Batman no momento que ele teve que se ausentar. Algo desse tipo assim. Eu acho interessante isso. Só que o Batman é Bruce Wayne, mesmo que ele tenha alguns substitutos ao longo do tempo. O fantástico mesmo, o que é porreta, é o Bruce Wayne. Ele é o personagem. Assim como o Superman, pode ter um monte de gente que veste a roupa, mas o Superman, Clark Kent, Kal-El, esse é o porreta. É dessa forma. A Mulher Maravilha também tem uma loira que substituiu ela, tem uma afrodescendente também, que é amazona também, que substituiu ela, mas a porreta é Diana. Ela é que é a fera. O primeiro Lanterna Verde é o Alan Scott. Ele não é o meu predileto. O meu predileto é o Hal Jordan, que é o segundo Lanterna Verde. Mas na tropa, esse Hal Jordan é o primeiro Lanterna Verde, não é? Porque o Sentinela, como nós chamamos aqui no Brasil, que é o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott, ele é considerado como se não fosse da tropa. A forma do poder dele é magia, é uma lanterna mágica, enquanto Hal Jordan é uma lanterna tecnológica. A diferença é essa. Mas eu gosto também do primeiro a ser criado. E os outros Lanternas Verdes, como Guy Gardner, é um que é interessante, o John Stewart, o Killheim, são outros personagens legais. E tem um monte de terráqueos que fazem parte da tropa dos Lanternas Verdes. Essa coisa do Lanterna Verde dá opções para você criar vários personagens. É interessante. Sendo assim, era só o pessoal que quer colocar diversidade colocar ajudantes do personagem principal com outras etnias. É simples. Cria um personagem novo. O Super Maurão, tá entendendo? Cria uma outra coisa. Tenha criatividade. Não mate o personagem para substituir só para lacração. Isso é horrível. Eu paro de comprar. Eu não compro revistas que eu vejo que está querendo empurrar algum mimimi para mim. Eu não gosto desse negócio. Respeitem as histórias originais. Fizeram sucesso pela forma que foram feitas. E quando a gente quer mudar a sociedade, a gente deve mudar criando personagens inteligentes para suprir a falta que faz a minoria. Você vai homenagear a minoria dessa forma. Tem o personagem da Marvel, o Pantera Negra, que é um afrodescendente. O país dele
é um país na África. Vejam só, se substituíssem o personagem por alguém branco ou por alguém oriental, vocês acham que o pessoal iria gostar? Claro que não, não é? Então é isso que eu estou dizendo. O respeito tem que ser dos dois lados. Você tem que respeitar todas as etnias que tem. E como que você vai fazer isso? Agora esse recado são para as editoras. É criando personagens homenageando todas as etnias e não modificando personagens já consolidados, porque eles são o que são e o povo gosta deles porque eles foram assim a vida toda. É dessa forma. E quando você muda radicalmente um personagem, você acaba quebrando isso. Muitos fãs vão deixar de ser fãs, porque às vezes mudou a essência do personagem. E esse pessoal, que não é quase nada criativo, acabam matando um personagem pela falta de criatividade que tem. Esse vídeo já está fugindo um pouco, mas no vídeo do personagem que é considerado um dos mais importantes, que é o Superman, que deu origem à criação do termo super-heróis, seria o vídeo mais importante para eu falar isso. Respeitem a criação original dos personagens. Você pode modificar alguma coisa com relação aos poderes, com relação a alguma história que não vai modificar drasticamente o personagem. Agora, quando você faz coisas só pelo dinheiro, para aumentar as vendas, isso é bem chato, porque você acaba destruindo o personagem. Parabéns aos personagens que existem, que não só representam uma classe, uma etnia, mas que representa todas as etnias. É isso que é importante, representatividade, mas com respeito com as criações antigas que fizeram com que existissem fãs de quadrinho. Foi pela qualidade daquelas criações. E agora, por orgulho de alguns que trabalham nesse meio editorial, que querem modificar para fazer os seus nomes, acabam não fazendo nada. Porque quando você cria algo diferente que não existia antes, você faz seu nome. Agora, quando você pega algo já feito, já completo e modifica tudo, você só fez besteira. Você não fez arte, você fez bagunça. É isso que acontece. Viva aos personagens bem elaborados que fazem sucesso até hoje, assim como o Superman, um dos maiores que já existiu. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.